This call is now being recorded. Vocês estão conseguindo ver? Tá. Então, deixa eu aqui. Opa. Só um pouco que a minha tela travou por uns segundinhos, mas acho que agora vai. Tá certo, gente. Então vamos começar com o trabalho energia e potência, que é bem importante, né, de vocês saberem isso aqui. Geralmente tem umas 2 outras questões disso, então E essas são questões que às vezes elas são meio fáceis, dependendo. Tem bastante coisa que às vezes dá pra resolver sem fazer muita conta, ou que são questões conceituais, assim. Então é legal da gente ver bem isso aqui. Então, o que a gente vai falar é trabalho, potência, né? Falar um pouco dos tipos de energia e revisar principalmente as fórmulas dessas coisas aí, porque a URGS ela é um pouquinho mais de pedir cálculozinho do que o Enem, então é bom saber essas fórmulas e daí ver conservação de energia, tá? Certo. Então, o que é o trabalho? Se vocês, por exemplo, aplicam uma força em um corpo, por exemplo, vocês pegam um carrinho de supermercado, vocês empurram o carrinho e ele se mexe, certo? O que vocês fizeram empurrando esse carrinho foi transferir energia para ele, certo? E essa energia que faz com que ele se mova. A gente consegue descrever isso quantitativamente usando o trabalho, certo? Então, a definição, assim, estrita dele é a energia que é transferida para um corpo por uma força ao longo de um deslocamento, certo? A unidade é o joule, que é a nossa unidade de energia. Sempre lembrem que trabalho é energia e ele vai ser usado para trocar energia entre corpos. Então, é a mesma unidade, certo? E o que a gente precisa para ter trabalho, certo? A gente precisa, primeiro, que o corpo esteja se movendo. Se vocês não conseguirem mexer o corpo, se ele estiver parado, a gente não vai ter trabalho, certo? E a segunda coisa é que a força que a gente está aplicando, ela tem que ser ao longo desse deslocamento, certo? Então, pensem assim, se vocês pegarem... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu esqueci de pegar a mesa digitalizadora com o Matheus antes dele ir de férias. Vocês vão ter que aguentar os meus desenhos ruins. Bem que... Agora foi. Se vocês aplicarem uma força assim, certo? Vocês não vão conseguir fazer esse carrinho se mexer, não importa quanta força vocês façam. Então, essa força ela não está contribuindo para aquele movimento. Então, a gente não vai ter trabalho nesse caso, certo? E essa aqui é a formulinha para o trabalho. Essa aqui é a fórmula mais geral que a gente tem, tá? Que vocês podem ter visto o W é igual a FD, que é o caso se a força está paralela aqui. Mas a fórmula completa é que o trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno desse ângulo aqui, tá? Então, vamos ver cada uma dessas coisas devagarzinho. Primeiro, tu precisa aplicar uma força. Quanto mais força tu fizer, mais trabalho tu vai realizar, né? A segunda coisa é que esse trabalho está sendo feito ao longo de um movimento, tem um deslocamento, tá? O corpo ele tem que sair de um lugar e ir para o outro. Uma coisa que é importante de notar aqui, que às vezes as questões pedem, é que isso aqui é o deslocamento, tá? Eu não sei se vocês lembram lá da aula de cinemática, que o Matheus ele deve ter revisado isso aqui, que é a diferença entre o deslocamento e a trajetória que esse corpo está fazendo. Então, por exemplo, se essa caixinha ela se movesse assim,
antes de chegar aqui nessa posição, a gente ainda vai ter o mesmo deslocamento, né? Esse deslocamento é só a diferença entre a posição A e a posição B. É esse vetorzinho que vai de A para B. E não importa a trajetória que tu fez para chegar nesse ponto aqui, tá? E, por último, esse ângulo aqui. Como eu falei lá no exemplo do carrinho, se vocês fazem uma força assim vertical, vocês não estão contribuindo para esse movimento, vocês não estão ajudando a caixa a se mover ou atrapalhando ela, certo? Então, essa parte dessa força, ela não afeta aqui esse movimento, tá? Então, ela não vai fazer parte do trabalho. Essa componente aqui, a parte vertical da força, ela não realiza o trabalho. Então, a gente vai ter só essa parte aqui. Isso aqui é F cosseno de θ. Por isso que aparece o cosseno lá no... Se vocês lembram lá da trigonometria, que aqui o cateto adjacente é com cosseno, né? Então, isso aqui aparece porque é só essa componente que importa. Tá? Claro, se a gente tiver θ igual a 0, isso aqui vai ser 1 e a gente vai ter FD. Né? Também, se tiver para o lado oposto, a gente vai ter menos 1. E o sinal que a gente vai ter, ela vai nos dizer se essa força está ajudando ou atrapalhando, certo? Então, imagine, se a gente tem uma força para cá, o ângulo aqui é 0, né? Então, esse cosseno é 1. Se a gente tivesse a força para cá, o ângulo aqui é 680 graus, né? Então, o cosseno é menos 1. Então, a gente teria um trabalho negativo. E isso quer dizer que o corpo está perdendo energia, certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida até agora. Então, vamos continuar. Em que situações a gente vai ter o trabalho igual a 0? Eu já discuti ali quando eu estava falando, mas só para reforçar bem, porque isso é questão típica, assim, de prova. Que, claro, a força e esse deslocamento serem 0 são relativamente óbvios. Assim, se tu não tem força, não tem uma força para realizar trabalho, né? E se tu não tem um deslocamento, então tu não pode estar aplicando energia para ajudar ou atrapalhar esse deslocamento. Mas daí, no caso, o que é importante, o que geralmente eles perguntam, assim, vocês vão ver na lista que tem algumas questões da URGS que usam esse conceito aqui, é que se a força é perpendicular aqui a esse deslocamento, ela não exerce trabalho, certo? Gravem bem isso. Então, vamos fazer um exemplo agora só para gravar bem como é que funciona. A gente tem um bloco de 2 kg, que é puxado com velocidade constante, por uma distância de 4 metros, e um peso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Então, vamos montar isso aqui. A gente tem um bloquinho com 2 kg de massa. Não julguem muito a minha inabilidade de desenhar com o mouse, mas eu esqueci mesmo de pegar a mesa. Ela está se movendo aqui ao longo desse piso, certo? Com uma velocidade que, no caso, não vai interessar pra gente, desde que ela tenha alguma velocidade. E ela vai se mexer uma distância de 4 metros, certo? No caso, ela está se movendo assim, esse aqui é o deslocamento, ele está vindo para cá, mas a força que está sendo aplicada, ela está aqui, ó. Essa é a força que a gente está aplicando. Ela tem um módulo de 7 newtons, certo? Ela tem uma intensidade de 7 newtons, mas ela está num ângulo aqui de 60 graus. Então, a gente vai usar aquela fórmula mesmo. O trabalho vai ser igual a força vezes a distância que ele percorreu aqui, o deslocamento, vezes o cosseno de θ.
E isso aqui vai ser igual. Então, vamos pegar aqui, a força é 7 newtons. O deslocamento é 4 metros. E o cosseno de 60 que ele nos dá é 0,5. E isso aqui as unidades já estão no sistema internacional, então vai dar joule certinho. Então, a gente vai ter 7 vezes 4 vezes 0,5 joules. Isso aqui é 28 vezes 0,5, que é igual a 14 joules. Certo? Até que tudo bem, né, gente? Essa aqui é tranquilinha de fazer. Ah, pera, deixa eu perguntar, Jéssica. A massa do corpo, então, ela, no caso do trabalho, vai depender se a força depende da massa, sabe? É porque, por exemplo, se a gente está fazendo aqui, imagina que esse bloco é eu puxando, sei lá, um bloco. Imagina eu puxando um bloco. Eu tô fazendo uma força, mas ela não depende da massa, certo? Agora, se for a força-peso, por exemplo, daí vai depender da massa, porque o peso depende, né? Tu pode fazer também o trabalho da força-peso, daí vai entrar no negócio, certo? Eu acho que até a próxima... Não. A próxima tem também, mas eu acho que tinha mais um exemplo depois que é da força-peso. Essa aqui é uma questão conceitual que usa aquela questão da força perpendicular, né? Daí a gente tem que, em um trecho do trajeto João Pessoa-São Paulo, um avião desloca-se horizontalmente com velocidade constante. Então, aqui a gente tem um aviãozinho, certo? Que ele está se deslocando, ele está se movendo pelo espaço, certo? Então, a gente já tem o deslocamento. E a gente tem algumas forças que estão atuando sobre ele, tá? A gente tem a força propulsora gerada pelas turbinas, então a gente tem as turbinas empurrando o avião para frente. Isso aqui é a força da turbina, né? Por assim. Daí depois a gente vai ter a força de resistência do ar, que é o atrito, certo? E o atrito vai estar fazendo vai estar indo para a direção oposta ao movimento, né? Então ele vai tentar puxar o avião de volta para trás. Essa aqui é a força de atrito. E por último, a gente vai ter a força peso aqui do avião, que é para baixo. E daí ele pergunta algumas coisas sobre como é que vão ser esses trabalhos, certo? Então, lembrando, o trabalho vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno de θ. E daí, claro, esse peso aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Entre ele e o deslocamento do avião. O avião está indo nessa direção aqui, certo? E o peso está perpendicular. Então, o trabalho aqui realizado pela força-peso, ele tem que ser zero, certo? E com isso a gente já consegue descartar várias alternativas. E daí, enfim, a gente vai ter só o trabalho realizado pela força propulsora das turbinas e da resistência do ar, né? Aqui, nesse caso, vocês têm que notar uma coisa que é um pouquinho pegarratão, assim, mas o que importa aqui é que a velocidade ela é constante, certo? Se a velocidade é constante, isso quer dizer que ele não está acelerando, isso quer dizer que essas forças aqui elas estão se contrabalanceando, certo? Então, elas estão indo opostas uma à outra e elas estão se cancelando, ok? Aquela soma de vetores que a gente tem nas forças. Então, a gente vai ter uma força com uma certa intensidade indo para cá e uma força com a mesma intensidade para o outro lado. E daí a gente vai ter que o trabalho, por exemplo, das turbinas vai ser essa força que eles estão fazendo, vezes a distância, vezes o cosseno de θ, que é 1, né? Ela está indo na mesma direção do deslocamento. E o trabalho
Eu tô usando W porque é o que usaram nas aulas de vocês lá do ano passado, tá? Mas pode ser que também. Tem gente que usa os dois, tá? O trabalho da força de resistência vai ser a força vezes o deslocamento. E aqui o cosseno de θ, aqui, ó, 180 graus entre eles estão indo para direções opostas. Isso aqui é vezes menos 1, certo? Então, eles vão ser contrários um ao outro e a resposta aqui tem que ser que eles têm sinais opostos, certo? No caso, vocês podem também pensar que, por exemplo, se o avião está com uma velocidade constante, ele não está ganhando nem perdendo energia cinética, se vocês lembram ainda da energia cinética. Então, o trabalho, ele não está... O trabalho total não está nem dando nem tirando energia do avião. Então, o trabalho total tem que ser zero. Então, eles têm que se cancelar, né? Certo? No caso, a força resultante é zero. Nesse caso, sim, porque ele está com uma velocidade constante. Né? E daí, esse daqui é um exemplo usando o peso, né? Que vai afetar aqui o que a gente vai fazer. Então, o que a gente tem? Um estudante de física observa que, sob a ação de uma força vertical de intensidade constante, um corpo de 2 kg sobe 1,5 metros a partir do repouso. O trabalho realizado por essa força nesse deslocamento é de 36 joules. Considerando a aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo, a aceleração adquirida pelo corpo tem módulo. Então, aqui, o que a gente vai fazer, tá? A gente tem um corpo, certo? Que está sendo puxado aqui para cima. E ele se desloca para cima, certo? Ele se desloca 1,5 metros. Ele tem uma força que está puxando ele para cima. Ele tem aqui a massa dele de 2 kg. E aqui o que ele faz, na verdade, ele pede para a gente achar a força que, usando aquela fórmula, ele nos dá o trabalho e pede para a gente achar a força. Então, o que a gente vai ter? O trabalho é força vezes distância vezes o cosseno de θ. Nesse caso, a força está puxando ele para cima e ele está indo para cima, então isso aqui vai ser 1. Então ele vai desaparecer. Então a gente vai ter que o trabalho é força vezes a distância. A gente tem o trabalho aqui, é 36 joules. E isso aqui vai ser igual à força que a gente quer achar, que tá fazendo ele subir, vezes o 1,5 metro. Isso vai ficar com 36 sobre 1,5. Aqui, as unidades já estão certinhas, então a gente não vai precisar se preocupar com conversão. Isso aqui vai dar newtons, certinho. Vai ser a força que está puxando ele para cima. E daí, dividindo isso aqui, vocês vão achar que é 24 newtons a força que está puxando ele para cima. Só que se vocês forem ver, se vocês jogarem lá no F é igual a MA, isso aqui não vai estar entre as opções. Isso aqui, se vocês calcularem a aceleração que essa força tá dando, daria 12, certo? Mas isso aqui deveria ser o quadrado, sabe? Agora que eu notei que não tá. Mas o que vai acontecer é que a gente calculou o trabalho dessa força aqui, dessa força F que está puxando ele para cima, mas a gente não calculou o trabalho da força peso, que a gente tem que levar em consideração também. Aqui nesse caso, vocês têm duas opções, tá? Vocês podem calcular o trabalho da força peso e tirar aqui desses 36 e daí fazer a conta para a força resultante, ou vocês podem só calcular o peso e tirar aqui dessa força que vocês acharam que tem que ser para cima, certo? Eu acho que é mais fácil só calcular o peso, porque é mais rapidinho. O peso vai ser mg
Mas vocês podem calcular o trabalho também e calcular o trabalho total e depois fazer isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 2 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é igual a 20 newtons. Então, a gente tem uma força com 24 newtons para cima e uma com 20 newtons para baixo, certo? Se vocês fizerem aquela soma de vetores, isso aqui vai dar 24, a força resultante, ela vai ser para cima, né, o corpo está subindo, e vai ser 24 newtons menos 20 newtons, porque eles estão indo em direções opostas, né, esses vetores. Então, a força resultante é 4 newtons. E daí, a gente pode usar aquela formulinha que vocês viram na semana passada, F igual a ma. Então, a aceleração vai ser a força resultante dividida pela massa. Isso aqui vai ficar 4 newtons sobre 2 quilogramas, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vocês entenderam aqui o que está acontecendo? Que não dá para levar em consideração só o trabalho da força que está puxando, né? Tem que levar em consideração o peso também. Eu peguei essa questão porque ela ajuda também a revisar a dinâmica e lembrar vocês que vocês têm sempre que cuidar o peso das coisas, porque se, por exemplo, vocês estão fazendo uma questão de torque ou alguma coisa assim, sempre aparece o peso no meio das coisas. Então é importante de se ligar. Daí aqui, só para ter completo, assim, e também porque cai às vezes, eu acho que tem uma questão da lista que pede para vocês fazerem isso aqui. É se vocês têm uma força variável, certo? Porque até agora a gente assumiu que a força era constante, é um valorzinho lá que eu jogo na fórmula e dá certo. Mas no caso, não é sempre assim na vida real, né? Então, o que a gente faz se a gente tem uma força variável? A gente pega e faz o gráfico dessa força em função aqui do deslocamento, e o trabalho vai ser essa área aqui embaixo do gráfico, certo? Que daí vocês vão ter que calcular usando geometria mesmo. Daí, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um deslocamento aqui de 5 metros, mas uma força que está variando entre 30 e 50. Então, a gente vai ter que calcular essa área aqui. A gente pode separar aqui num retângulo e num triângulo. Então, a gente vai ter um retângulo de 30 newtons com 5 metros aqui, certo? Mais um triângulo que esse lado aqui é 20 newtons, 50 menos 30, né? Então, a gente vai ter que o trabalho vai ser igual a área desse retângulo aqui, que é base vezes altura, 30 newtons vezes 5 metros, mais a área desse triângulo aqui, que é base vezes altura sobre 2, né? Então, a base aqui é os 5 metros mesmo. A altura é 20 newtons. E daí a gente divide por 2, porque é um triângulo, né? Então, aqui esse 2 e esse 2 vão cortar. A gente vai ficar com 150 da primeira parte ali, 5 vezes 30. Mais esse 20 dividido por 2 vai dar 10, então aqui vai dar 50 joules. Então, o total daria 200 joules de trabalho, certo? Tranquilo até aqui, gente? Vamos falar, então, agora um pouco de potência, né? Porque, na verdade, o trabalho, ele é importante, mas o que é mais importante, geralmente, quando a gente está tentando usar essas coisas, é a potência, né? Porque não importa muito se tu consegue levantar um peso de 1 tonelada até a altura lá no topo de um prédio para fazer uma obra, se vai demorar 2 dias para tu conseguir fazer isso. O que importa é a rapidez com que tu está fazendo isso.
É isso que a gente mede com a potência, né? Ela é a taxa de realização do trabalho ou taxa de variação da energia. Se, por exemplo, a gente tem uma usina de geração, é a energia que a gente está conseguindo produzir a cada segundo. E a unidade aqui é o watt. Vocês já devem ter visto em lâmpadas ou eletrodomésticos, coisas assim, que é o joules por segundo, certo? Então, quando a gente fala de uma máquina boa, potente, a gente está falando do quão rápido ela consegue fazer aquela variação no movimento, certo? Se tu tem um carro, tu quer que ele vá, tu quer que ele atinja uma velocidade alta, sim, mas tu quer que ele faça isso rápido também. O importante não é só a velocidade máxima que tu consegue chegar, né? Então, aqui, bem resumidinho, a potência a gente pode calcular de dois jeitos. Esse aqui é o jeito mais comum e mais provável que perguntem, que a potência é exatamente aquela definição que a gente viu. É o trabalho ou a energia, dependendo da situação que tu estava produzindo, dividido pelo tempo, certo? O tempo que tu demorou para fazer para realizar aquele trabalho. E daí depois a gente tem essa outra fórmula, que na verdade ela vem daqui, tá? A gente tem aqui, se a gente substituir o trabalho, assumindo um trabalho que está indo na mesma direção lá do deslocamento, que o cosseno fica 1, tu pode fazer isso aqui, tá? A gente está assumindo força constante, indo na mesma direção, a gente está assumindo várias coisas aqui para fazer isso aqui. Mas tem várias questões em que às vezes é mais fácil calcular desse jeito aqui, porque eles dão a velocidade, por exemplo. Daí é mais tranquilo. Mas daí, no caso, esse deslocamento por tempo vai ser a velocidade, né? Daí, eu vou fazer um exemplinho só, para a gente fixar mesmo. Esse aqui é da FUVEST. Também ajuda a ler gráfico, esse aqui, que é uma habilidade importante, né? Uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira a uma altura de 6 metros do chão um pacote de 120 kg. O gráfico ilustra a altura do pacote em função do tempo. A potência aplicada ao corpo pela empilhadeira é... Então, o que a gente tem? A gente tem esse gráfico nos dando o quanto o corpo se moveu ao longo do tempo, certo? Então, o deslocamento que a gente vai ter, ele é de 6 metros, né? 6 metros. Que é do chão até lá a prateleira que a gente quer pôr as coisas. E o tempo que ele demora aqui, a gente vê que é 20 segundos, certo? Lendo aqui o gráfico. Ele demora 20 segundos para chegar até os 6 metros lá. Então, a gente já tem duas partes aqui do que a gente precisa para resolver isso aqui. E daí agora a gente precisa da força também, porque para calcular a potência a gente tem que saber a força. Para calcular o trabalho, e daí a gente conseguir calcular o quanto ele está fazendo a cada segundo, né? Daí, no caso, a gente vai ver que a força... Isso aqui é uma leitura de gráfico que precisa se ligar um pouco. Por isso que eu resolvi fazer isso aqui em aula. Porque o que a gente vê aqui, tá? Ele está se deslocando ao longo do tempo, mas ele está fazendo isso de um jeito bem específico, tá? Isso aqui, a cada unidade de tempo, ele está andando a mesma quantidade, certo? Então, isso aqui é um gráfico de um MRU, tá? Isso quer dizer que a velocidade dele é constante, certo? A cada segundo aqui, ele andou a mesma coisa, certo? Aqui, passou mais um tempo, ele andou a mesma coisa, então é um movimento retilíneo uniforme, tá? Isso aqui é um MRU. Isso quer dizer que a velocidade é constante, tá?
Por que a gente precisa saber disso? Se a gente está falando de potência aqui, de calcular. Porque para achar a força que a empilhadeira está fazendo, a gente vai precisar do que aqui? Se a velocidade é constante. A gente tem lá o bloquinho, a empilhadeira está empurrando ele para cima, com aquela força que a gente está tentando achar, e tem o peso dele. Se a velocidade é constante, então esses têm que ser iguais, tá? A força ela tem que ser igual ao peso, certo? Então a gente vai ter que a força tem que ser igual a mg. Porque eles, se vocês notarem, eles não deram a força em nenhum lugar, né? Então, para calcular o trabalho, vocês têm que se ligar que ele está fazendo, que ele está fazendo um MRU e que por isso ele não tem aceleração. Então, ele está numa situação em que as forças se cancelam, certo? Eu decidi pegar umas questões um pouquinho mais complicadas para fazer aqui, porque daí vocês já veem como é que funciona o raciocínio certinho, certo? E daí a gente calcula isso aqui. A força vai ser a massa aqui, que é 120, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Isso aqui em newtons, porque eles já nos deram aqui quilogramas e metros por segundo ao quadrado. Então a força vai ser 1.200 newtons, certo? E daí a gente vai conseguir jogar isso lá na fórmula do trabalho. Isso aqui, o trabalho vai ser a força vezes a distância, nesse caso, porque ele está empurrando para cima e o negócio está indo para cima, então o cosseno aqui vai dar 1. Isso aqui vai ser 1.200 vezes a distância que ele andou, que é 6 metros. E isso aqui vai dar, se vocês multiplicarem o 1.200 da força com 6 do deslocamento, vai dar 7.200 joules, certo? Então agora vocês têm a quantidade de trabalho que foi feito. E com isso vocês só jogam lá na fórmula da potência. Cuidem para não confundir o P de potência com o P de peso, porque acontece. Vou deixar pode, assim, eu acho que fica mais claro. Vai ser aqui o trabalho dividido pelo tempo. E isso aqui vai ser igual a 7.200 dividido por 20 watts. Aqui corta um zero e corta o outro. E daí vai dar 720 dividido por 2, que é igual a 360 watts. Certo? Vocês têm alguma pergunta? Tudo ok? Tá. Então, vamos passar para a energia agora, que é bem importante também. Isso aqui, energia sempre cai, porque também é uma coisa muito básica da física, é uma daquelas um daqueles conceitos que entram em quase toda a nossa vida, mas a gente quase nunca percebe, sabe, na vida real. Mas a energia, ela tem uma definição muito geral, porque ela é uma quantidade muito geral. A energia é o que faz com que as coisas aconteçam, certo? Se tu não tem energia, as coisas elas não conseguem interagir, elas não conseguem se mover, elas não conseguem fazer nada. A energia, por exemplo, se eu tô parada e tem uma pedra parada na minha frente, nada acontece, eu não tô interagindo. Se não tem energia cinética, não tá acontecendo nada, tamo lá, tudo paradinho, bem chato, né? Agora, se a pedra tá vindo na minha direção, com uma velocidade alta, se ela tem bastante energia, daí a gente tem alguma coisa um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais perigosa também, né? Então, é a energia que faz com que a gente consiga usar as nossas eletrodomésticos, coisas da vida no geral, né? E daí, no caso, a energia, ela tem essa definição meia boca que
não diz muita coisa, porque ela tem tantas formas que é difícil de descrever tudo que ela pode fazer, né? Então, a gente pode ter energia nuclear, energia luminosa, energia química, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia lá potencial elétrica, que nem a gente viu lá na eletrostática. Então, a energia ela vai nos dar uma medida do quanto aquela coisa que a gente está estudando pode fazer coisas interessantes, no caso, interagir com outras coisas ou se mover por aí. E ela pode ser convertida de vários jeitos, de uma para outra, certo? E no caso, o que é importante é que ela não pode ser criada nem destruída, certo? A energia ela é sempre convertida de uma coisa para outra, mas a gente não perde energia, tá? Mesmo quando eu for falar lá de forças dissipativas e coisas assim, que a energia mecânica não é constante, não quer dizer que a energia sumiu. Ela só foi para tomou alguma outra forma que não é energia mecânica, por exemplo. Ela pode se dissipar para calor ou fazer alguma outra coisa assim. E daí, no caso aqui, só para exemplificar as conversões que a gente pode fazer de energia, lá no núcleo do Sol, a gente gera essa energia por meio da função. Não que ela seja criada, assim, essa fusão ela acontece porque tem a gravidade da estrela caindo, empurrando as moléculas junto, sabe? Então tem uma energia potencial gravitacional que está sendo convertida antes aqui, mas a gente, essa pressão que a gravidade faz, ela faz com que os núcleos se fundam, por exemplo, de hidrogênio aqui para hélio. Esse deutério e trítio aqui, eles são isótopos do hidrogênio, que vocês devem ter visto em química. Daí eles se fundem e geram hélio, e com isso uma parte da energia ela é liberada na forma de luz. E essa luz ela vai ser emitida pelo Sol e se propagar pelo espaço, até chegar, por exemplo, numa planta aqui na Terra. E daí essa planta vai usar a energia luminosa, ela tem uma molécula lá que consegue captar essa energia e convertê-la em energia química para fazer aquela reação do CO2 com água para gerar açúcar, por exemplo. E daí esse açúcar depois ele pode ser transmitido para a gente pode comer. E daí esse açúcar ele entra no nosso corpo, as células pegam, elas quebram aquele açúcar e liberam energia química para a gente converter essa energia química em energia mecânica para a gente poder se mexer, certo? Então a gente tem uma cadeia aqui de conversão de coisas que surgiu lá com os nucleozinhos se juntando no Sol e chegou lá em eu poder pegar o meu braço levantado, certo? Então é bem legal, assim, de ver como é que se conecta as coisas. Mas o importante aqui é que a gente não está criando ou tirando essa energia do nada, certo? Quando a gente fala de geração de energia, em, por exemplo, usinas termoelétricas ou nucleares ou até hidrelétricas, a gente está falando de converter a energia em energia elétrica para a gente conseguir usar, certo? Mas não quer dizer que a gente está gerando energia do vácuo. Daí, vamos ver, aqui vai ser uma revisão bem rápida mesmo, porque o que a URGS cobra geralmente é ou fazer essas continhas com as fórmulas, ou bem geral, assim, a definição de aplicar em alguma situação, certo? Daí, a energia cinética é a energia que o corpo tem devido ao movimento, certo? Porque se tu está se movendo, tu pode, por exemplo, bater em uma coisa e causar um efeito, certo? Tu está interagindo com as coisas. Então, esse movimento, ele te dá a capacidade de fazer isso. Então, tem uma energia intrínseca a esse movimento. É uma energia que está ligada ao fato do corpo ter uma velocidade, dele estar se mexendo pelo espaço, né? Então, essa energia, ela vai ser aqui... Claro, ela tem que depender da velocidade, né?
Porque se é uma energia que está ligada ao movimento, então ela tem que estar envolvida aqui com uma velocidade, né? E quanto mais rápido tu for, mais energia tu vai ter, porque quanto mais rápido tu vai, mais capacidade tu tem de afetar as coisas à tua volta. Se tu tá com uma velocidade baixa, tu não vai causar um efeito tão grande quanto se tu estiver indo numa velocidade alta e bater em alguma coisa. E daí também vai depender da massa aqui do corpo, certo? Porque se uma coisa tem mais massa e ela colide com alguma outra coisa, ela vai transferir, ela vai ter um efeito maior, quer dizer que ela transferindo mais energia, ela tinha mais energia por causa dessa massa. Então, a energia cinética vai depender da massa e da velocidade, e aqui é bem importante de lembrar que a velocidade é ao quadrado, certo? E daí tem esse sobre 2 aqui, que na verdade é bem... Tipo, tem uma razão para ele existir, tá? É só que a matemática... Eu não tenho como explicar como matemática do ensino médio, no caso. Mas tem uma razão, tá, gente? O trabalho... Pois é, né, gente? Tipo, é interessante, mas é que como é revisão também, não é uma coisa muito relevante para vocês, assim. No caso, o trabalho, ele é... A gente já discutiu que ele é a energia que a gente dá para um corpo durante um deslocamento. Então, assim como a energia cinética, ele também está relacionado a esse movimento, certo? E esse trabalho, a gente também já viu que ele mede o quanto que a força está ajudando ou atrapalhando o movimento. Se ela está dando energia para aquele movimento, ou se ela está tirando energia daquele movimento, certo? Então, na verdade, o trabalho ele está medindo o quanto que a gente está conseguindo mexer, assim, quanto que aquela força está afetando aquele corpo, certo? Então, o trabalho, ele, na verdade, a gente também pode descrever ele como sendo uma variação da energia cinética, certo? Tem uma energia, que é por causa daquele movimento, uma força aparece, ela faz um efeito sobre ti, e daí tu altera a energia que tu tinha devido a esse movimento. Tu alterou o movimento, por exemplo, se a força tá te empurrando, tá te ajudando a fazer o movimento, então tu vai ganhar energia cinética, certo? Então, na verdade, o trabalho a gente pode descrever como uma variação da energia cinética, certo? Vocês também podem calcular usando a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia potencial gravitacional é um pouquinho diferente, né? Porque ela é uma energia potencial, né? Essa palavra aqui, ela na verdade tem um significado bem específico, que é uma energia que ela não tá... Quando vocês pensam em potencial, vocês pensam numa coisa que pode ser, mas que ainda não aconteceu, certo? Então, o que acontece? Um corpo que está numa altura mais alto que o solo, por exemplo, ele tem a capacidade de cair, ele tem a capacidade de ganhar velocidade por causa da força-peso e chegar lá embaixo com uma energia cinética mais alta, certo? Mas essa capacidade, ela não está sendo usada, a não ser que tu largue aquele corpo, certo? Então tem uma energia, esse corpo ele tem uma energia para estar mais alto, só que ela não está sendo usada ainda. Então esse potencial aqui é que é uma energia que está armazenada, entre aspas, sabe? Para a gente conseguir fazer algum movimento depois. Então, no caso, essa energia gravitacional, ela está relacionada à distância que o corpo está do chão, ou da Terra, no caso. Porque essa distância, ela está relacionada com... se vocês pensarem aqui, ela vai nos dar também a quantidade de... Se tu largar o corpo de uma altura maior, tu vai chegar lá embaixo com uma velocidade maior, certo? Porque ele ficou mais tempo acelerando até chegar no chão. Então,
uma energia potencial gravitacional maior vai estar relacionada a essa altura maior. E se vocês pegarem, por exemplo, qualquer coisa e largarem, essa energia ela vai ser convertida aos poucos à medida que ele cai. Ela vai se convertendo de uma energia potencial para uma energia cinética que realmente consegue fazer coisas, certo? Então, por exemplo, se vocês medissem aqui, se vocês largassem isso aqui com velocidade zero, tá? É só energia potencial gravitacional. Aqui na metade, vocês iam ter metade EPG e metade energia cinética. E aqui embaixo, vocês iam ter só energia cinética. Então, ela foi convertida ao longo do deslocamento, né? E daí aqui a fórmula para ela é mgh, certo? Por que isso, tá? Porque na verdade, o que a gente está vendo aqui é o trabalho da força-peso, tá? A força-peso é mg. E isso aqui é o deslocamento que ela fez, certo? Na verdade, a energia potencial gravitacional nos diz quanto trabalho a força-peso poderia fazer se tu largasse o corpo, tá? Então, a gente vai ter mgh, certo? Faz sentido que seja relacionado com a massa, né? Porque é gravitacional, está relacionado à força da gravidade, que é das massas se atraindo. Daí tem o G, que, claro, se tem uma gravidade maior, tu vai ter mais energia armazenada, porque depois ela vai converter mais coisa para... Se tu tá acelerando mais, tu vai chegar com uma velocidade maior no final. Então, tu tinha uma energia armazenada maior antes. E daí, claro, da altura, certo? E por último, aqui, essa não é cobrada tanto, mas eu acho que é importante saber também, porque às vezes cai, que é a energia potencial elástica, certo? Que é a energia que a gente está guardando no corpo se a gente mexe nele, se a gente aperta, tenta distorcer, assim. O caso mais... que provavelmente é o que aparece nas provas, é da molinha, né? A gente tem uma molinha, tem um bloquinho. Se tu aperta a molinha, pensa, tu tá apertando e deixa o bloquinho parado, certo? Tu não vai ter energia cinética, tá? Ele tá paradinho. Tu não vai ter energia potencial gravitacional, porque ele tá no chão aqui, no caso. E mas ele ainda tem uma energia, ele tem que ter uma energia, porque se eu soltar esse negócio, ele vai sair voando, certo? Ele tem a capacidade de fazer coisas. É só que essa capacidade a gente não tá vendo, é uma energia potencial, né? E essa energia, ela tá relacionada com essa mola aqui, com essa deformação que eu fiz, certo? Então, a energia potencial gravitacional, ela vai ter essa fórmula aqui, que é bem parecidinha com a da energia cinética, né? Tem um negocinho, tem uma constante aqui, o negócio ao quadrado sobre 2, né? Daí, no caso, do que ela vai depender, tá? Aqui não vai ser da velocidade. Aqui o que importa é o quanto que a gente tá apertando essa mola, né? Porque, claro, se a gente apertar mais, ela vai fazer mais força pra gente pra jogar pra longe, né? Então, vai ter mais energia. E vai depender desse K aqui, que é a constante elástica do material que a mola foi feita. Daí, isso é dado nas questões, certo? Então, vamos fazer algumas... não tem como ainda, cara, ainda tem coisa. Tem uns exemplos mais pro final, mas eu esqueci de tinha energia mecânica ainda. Então, a energia mecânica é o que é a soma disso tudo, tá? Ela é energia que, no geral, está relacionada a movimentos e posições no espaço, certo? A forças normais que a gente vê, força-peso, força normal, coisas assim, que
não é eletricidade, nem nada, isso aqui é só aquelas forças mecânicas normais do bloquinho no plano inclinado e com peso e blá blá blá, né? Que não parece muito legal, mas na verdade tem muitas aplicações isso aqui, é só que as questões que eles fazem geralmente são meio... Tipo, no geral a gente não se importa muito com o que um bloquinho tá fazendo numa rampa, mas é que daí os exemplos mais legais, assim, teriam sido mais complicados, daí a gente fica com os bloquinhos mesmo. É meio triste, mas o que dá pra fazer, né? Daí, no caso, essa energia mecânica está relacionada ao movimento e à posição do corpo, né? Então, a posição aqui, no caso, a altura e a posição que ele está em relação àquela mola, né? Se ele está apertando ou se ele está puxando aquela mola. Daí, o que a gente já discutiu que a energia, ela pode ser convertida entre várias formas, certo? Mas ela não pode ser criada nem destruída, certo? A energia total, se a gente considerar todo o sistema, todo o universo, certo? Ela vai se manter constante, tá? Então, mesmo que, por exemplo, a gente tenha algum fenômeno que tire um pouco de energia do sistema, a gente ainda vai conseguir fazer com que ainda vai seguir isso aqui, tá, gente? Isso aqui é uma lei física básica, tá? A gente pode converter de uma coisa para outra, mas a gente não pode destruir nem criar energia do nada. Então, aqui só um exemplo que eu já dei uma explicaçãozinha antes, mas a energia potencial, gravitacional e energia cinética aqui no caso. Se vocês veem esse skatista numa rampa, aqui em cima, quando ele está parado na parte mais alta, ele vai ter energia potencial, mas ele não vai ter energia cinética, né? A velocidade vai ser zero até ele voltar a descer. Daí, à medida que ele desce, ele vai ganhando velocidade, vai ganhar energia cinética e vai perdendo altura. Então, ele vai perder energia potencial gravitacional. Né? E isso vai acontecer na mesma medida. A gente está convertendo essa energia potencial que a gente tinha na energia cinética e depois de volta. Agora, a energia mecânica é um pouquinho mais complicado, porque é uma forma particular de energia, tá? Então, a energia mecânica, ela vai ser conservada também, mas só em algumas circunstâncias, tá? Por que isso? Porque sempre tem a possibilidade da gente ter uma conversão para outro tipo de energia, por exemplo. Então, se a gente faz, por exemplo, aquele exemplo do carrinho de supermercado que eu usei. Se vocês empurrarem o carrinho de supermercado e largarem, vocês vão ver que eventualmente ele para, ele não fica com a velocidade dele. Ele não mantém a energia cinética dele. Mas isso é porque essa energia não é que ela desapareceu, ela foi dissipada, no caso, pela força de atrito com o chão, certo? Então, a energia mecânica ela vai se manter constante se a gente não tem essas forças que a gente chama de dissipativas, tá? Se tem atrito, por exemplo, esse atrito ele vai fazer com que a energia mecânica ela se dissipe em calor ou barulho, por exemplo. Porque se vocês pensarem num freio e apertarem no freio bem de soco, vocês vão ouvir um barulho, que é parte da energia cinética se dissipando na forma de som, né? Ou então, se, por exemplo, a gente tem a situação em que os dois corpos que a gente está estudando se aderem, ou alguma coisa assim, que daí a gente vai ver um exemplo mais pra frente em colisões. Então, no geral, se a gente não tem atrito, a gente vai ter que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Tá? E isso é importante porque a gente pode usar isso para prever de um jeito mais fácil como é que as coisas vão se comportar. Né? E aqui o exemplo de colisões, só para mostrar para vocês uma situação em que não é conservada a energia mecânica. Tá? Se tu tem uma colisão que a gente chama de elástica,
a gente vai ter a conservação, tá? Elas vão bater e daí depois, quando elas se soltarem, a gente vai ter a mesma energia mecânica total que antes. Se a gente tem uma colisão que nem essa aqui, ó, que os negócios ficaram grudadinhos, a gente não vai ter isso, tá? Porque parte da energia que veio aqui com esse corpo A, ela vai ser dissipada por causa da colisão, ela vai ficar ou vai ser dissipada na forma de som ou alguma coisa assim, ou por causa do atrito entre os dois corpos que é parte da adesão, né? Se as coisas estão aderindo é porque elas têm uma interação entre elas, e essa interação ela vai tirar a energia da parte mecânica aqui do negócio. Então vamos fazer alguns exemplos, tá, gente? Só para gravar bem, tá? Um corpo de massa igual a 3 kg é abandonado em queda livre de uma altura de 60 metros. Determine a energia mecânica, cinética e potencial nos instantes t igual a 0 e t igual a 1 segundo. E considere g igual a 10 metros por segundo. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um corpo que está a 60 metros de altura. E a gente vai largar ele, tá? Ele tem uma massa de 3 kg. E daí a gente vê o que vai acontecer, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que a gente já tem aqui no instante t igual a 0, tá? Vamos fazer aqui t igual a 0, tá? A energia mecânica aqui no 0 vai ser igual à energia cinética que a gente tem, mais a energia potencial elástica aqui no tempo 0, mais a energia potencial gravitacional aqui no tempo 0. Ele nos fala que ele é abandonado em queda livre a partir do repouso, certo? A gente só largou ele. Então, a energia cinética aqui no 0, ou o que a gente larga, é 0, né? Não tem velocidade, certo? Aqui a velocidade é igual a 0, então a energia cinética é 0. A gente não tem um movimento inicialmente, só depois que o peso começar a acelerar ele que a gente vai ter um movimento. A gente também não tem aqui nenhuma mola, nem nada para ter uma energia potencial elástica, né? Então, a gente só fica com a energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica aqui no 0 vai ser igual à energia potencial gravitacional aqui no 0. E isso a gente consegue calcular, né? A gente tem a massa e a gente sabe a altura. A energia potencial gravitacional é mgh. E isso aqui a gente só coloca os valores, né? A massa é 3 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado. E a altura é 60 metros. Então, no final, a gente vai ficar com 30 vezes 60 joules, que é igual a 1.800 joules, certo? Essa aqui é a energia mecânica que a gente tem e a energia potencial gravitacional que a gente tem. A energia cinética aqui é 0 por causa da velocidade ser 0, certo? Então, a gente já conseguiu fazer para o instante t igual a 0. E daí, agora, a gente vai ter que fazer isso para o instante t igual a 1 segundo, certo? Então, agora para t igual a 1 segundo. Aqui, vocês podem até pegar o que vocês sabem e jogar lá nas equações da cinemática, lá, pegar a equação lá do MRV, colocar os valores ali e achar as posições e depois achar a velocidade que vai ter para calcular isso aqui, mas na verdade vocês não precisam fazer isso, tá? Porque o que vocês precisam saber para resolver isso aqui? A energia mecânica ela é conservada,
Porque a gente não tem nenhum atrito aqui. A gente não tem nenhuma outra coisa interferindo. Não tem outra coisa batendo nele, não tem atrito com ar, a gente vai desconsiderar isso. Então, a energia mecânica aqui no tempo igual a 1 segundo vai ser igual à energia mecânica em 0, no tempo igual a 0. Isso que a gente sabe é 1800 joules. Então, uma coisa já foi, certo? Agora, eu preciso achar a energia cinética e potencial, certo? Mas, isso aqui, vocês podem até jogar lá na equação para ver a velocidade depois de 1 segundo. Mas é bem simples, na verdade. Pensem, vocês têm uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo ele vai ganhar 10 metros por segundo de velocidade, certo? É isso que é a aceleração mede. A aceleração vai nos dizer o quanto a velocidade está se alterando a cada período de tempo, a cada segundo nesse caso. Então, passou 1 segundo, a gente ganhou 10 metros por segundo na velocidade. Então, a gente já sabe qual é a velocidade aqui. Ela tem que ser 10 metros por segundo. E com isso, a gente consegue calcular a energia cinética, usando lá aquela fórmula. A energia cinética agora, no tempo igual a 1, ela não vai mais ser 0, porque a gente tem uma velocidade. Ela vai ser mv ao quadrado sobre 2. A massa é 3 kg. A velocidade aqui é 10 metros por segundo. Joga isso ao quadrado e divide por 2. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 100 sobre 2 joule. E isso aqui vai ser igual a 3 vezes 50 joules, que é igual a 150. Então, a gente achou a energia cinética. E daí agora, para calcular a energia potencial gravitacional é bem tranquilo. Eu não preciso ir lá na equação aquela equação, calcular a Bhaskara para ver qual é a posição do negócio para saber a altura que ele está. E daí calcular. A gente sabe que a energia mecânica aqui vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica, que aqui é 0. Certo? E a gente sabe essas duas coisas. Então, agora, para calcular isso aqui, a gente só precisa tirar a energia cinética da energia mecânica. Então, a energia potencial gravitacional, agora no instante 1, vai ser igual a 1800 joules menos 150 joules. E isso aqui vai ser igual a 1650. Vocês conseguiram entender bem? Certo. Então, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Tem mais 10 minutos, né? Eu acho que é até as 8h30, né? É que não é o meu horário. Ah, tá. Deixa eu explicar de novo, então. É que aqui o que eu usei foi bem a definição de aceleração. Se vocês lembram, a aceleração é a variação da velocidade, né? Pelo tempo que a gente levou para fazer essa variação, certo? Então, aqueles 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração aqui, isso quer dizer que a velocidade varia 10 metros por segundo a cada segundo, certo? Cada segundo. E com isso, eu consigo achar bem tranquilo, porque aqui eles usam o t igual a 1. Claro, se fosse um tempo
mais chatinho de calcular, a gente teria que fazer a conta. Mas no caso é 1 segundo, então a gente sabe, a gente consegue ver aqui que a velocidade tem que ser 10 metros por segundo quadrado. Segundo, não ao quadrado. Cuidem as unidades, tá, gente? Tá. Ok. Então, acho que esse aqui é o último exemplo que eu tenho para hoje. Que essa aqui é uma questão um pouquinho mais chata, porque é uma questão de equação que as pessoas geralmente não gostam de fazer. Eu gosto dessas questões, mas isso eu decidi fazer física, né? Então a minha opinião é meio enviesada, né? No caso, aqui, é uma questão bem teórica, que pede bem a definição das energias e para vocês usarem a conservação da energia que a gente viu, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem um bloco de massa M que está comprimindo essa mola de constante elástica K. E a outra extremidade da mola está fixa lá na parede. E daí a gente comprimiu lá e daí a gente soltou aquele bloco. E daí a mola empurrou esse bloco para longe, certo? Quando ele é liberado, o bloco ele sobe por essa rampa, porque essa mola ela empurrou ele, e ele vai subir aqui até ele parar em algum lugar aqui, certo? E esse lugar onde ele para tá com uma altura H, certo? E daí ele pede pra gente desprezar as forças dissipativas, não tem atrito aqui, e considerar G como aceleração da gravidade. E daí ele quer que a gente descubra qual vai ser o quanto que a gente empurrou essa mola, certo? Para que a gente tenha essa situação aqui. No caso, ele pede para a gente fazer isso na forma de uma equação, né? Que às vezes é um pouquinho mais assustador de olhar essas expressões, assim. Mas a gente faz devagarzinho e daí a gente vai vendo. Então, o que a gente tem na situação inicial, tá? Na situação inicial, a gente tem o bloco parado. Então, a velocidade dele aqui é 0, né? A velocidade aqui é 0, a energia cinética tem que ser 0. E aqui quando ele tá aqui, ele tá bem rente ao chão, né? Então, na situação inicial, a altura dele também é 0. E isso quer dizer que a energia potencial gravitacional dele aqui é 0. Então, a nossa energia mecânica lá, se vocês lembram da equação, que é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica, disso aqui, isso aqui tem que ser 0 porque a velocidade é nula, porque ele estava parado. Isso aqui tem que ser 0 porque ele está rente ao chão, ele não está com uma altura. Então, a energia mecânica aqui, a inicial, ela vai ser igual à energia potencial elástica dele. E isso aqui é igual a kx ao quadrado sobre 2, aquela fórmula que a gente viu, tá? Então, a gente tem a situação inicial. Agora, a gente olha para a situação final dele. De novo, aqui ele fala que ele sobe até que ele para, tá? Ele sobe aqui e daí ele para nessa posição antes dele começar a deslizar de volta, mas a gente está vendo ele na posição em que ele parou. Então, a velocidade aqui também tem que ser 0, tá? Então, a energia cinética aqui é 0. Daí, a gente tem que a mola ela não está mais em contato lá, a gente não está mais deformando aquela mola, ela não está mais afetando esse bloco. Então, a energia potencial elástica também vai ser 0. O que vai sobrar, nesse caso aqui,
vai ser a energia potencial gravitacional dele. E isso aqui vai ser igual a mgh, certo? E daí a gente vai ter que, de novo, isso aqui é zero, isso aqui é zero, então a energia mecânica final dele vai ser igual à energia potencial gravitacional só, porque ele não está se mexendo e porque não tem a mola mais para ter energia potencial elástica. E isso aqui vai ser mgh. E daí a gente usa a conservação da energia. A gente, aqui ele fala que não tem forças dissipativas, então a gente sabe que o que a gente tem no início é igual ao que a gente tem no final da energia mecânica. E com isso, fica bem mais tranquilo agora de ver como é que a gente chega nessas coisas. Porque a gente pode só fazer aqui, ó, a energia mecânica inicial vai ser o kx ao quadrado sobre 2. E isso tem que ser igual a energia potencial gravitacional que ele adquiriu aqui. Porque a energia está só sendo convertida de uma coisa para outra. A gente não está perdendo nem ganhando energia aqui, porque não tem nenhuma força externa, não tem atrito para tirar a energia aqui do bloco. Então a energia que a gente começou é igual à energia que a gente terminou. Então isso aqui tem que ser igual a mgh, certo? E com isso, agora, é só a gente rearranjar isso aqui de um jeito que fique com o x isolado, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai multiplicar os dois lados por 2. Então, vai ficar kx ao quadrado multiplica por 2 os dois lados, é igual a 2mgh. Daí aqui corta, certo? Daí a gente fica com kx ao quadrado é igual a 2mgh. E daí agora a gente pode dividir os dois lados por k, para a gente isolar esse x aqui. Então, dividindo por k os dois lados. Isso aqui corta. Então, a gente fica no final com x ao quadrado é igual a 2mgh sobre o k. Deu para entender? Daí agora a gente tira a raiz disso aqui, né? Tirando a raiz, a gente fica com... Lembrando que raiz é elevada a 1/2, né? Então, é x ao quadrado, a gente está elevando isso aqui na 1/2, é igual a 2mgh sobre k, na 1/2. E se vocês lembram lá das regras de expoentes, quando a gente faz esses expoentes, coloca uma coisa que já está no expoente com outro, a gente multiplica eles. Então, isso aqui fica x na 1, tá? Isso aqui se cancela. E daí a gente fica com x é igual a essa coisa aqui. Que é uma das opções aqui, é a opção A. Certo? Vocês conseguiram entender? Essa aqui é um pouquinho mais chata, porque tem que mexer nas equações, né, pra gente achar do jeito que eles querem a expressão. Mas se vocês fizerem com bastante calma, façam a parte inicial, façam a parte final, vejam o que dá para vocês cortar, daí fica mais tranquilo, né? Certo? Vocês têm alguma dúvida, gente? Que daí se vocês não... Tudo certinho? Tá, ai que bom. Então, tudo bem, gente. Aqui eu vou deixar... Eu botei no final um resumo com as fórmulas para vocês terem a referência bem na mão, assim, para fazer as questões, tá? Que daí depois quando eu pôr os slides lá vai ficar mais fácil de vocês verem. E daí é isso, eu acho. Daí a lista de exercícios eu vou postar até amanhã de tarde no máximo, porque eu não terminei até agora, mas eu acho que eu consigo agora de noite. E por hoje era isso. Tá bom, gente? Então tá. Boa noite.